Assim começou a exploração das terras do Oeste Paulista. Até o início do século XX, uma região totalmente selvagem e habitada pelos índios caingangues. Somente a partir de 1905, a Comissão Geográfica e Geológica do Estado realizou os primeiros levantamentos nos rios do Peixe, Feio e Tietê, partindo do leste para o oeste até o Rio Paraná. Em nossa região, a expedição começou a exploração em junho de 1905. O primeiro acampamento foi instalado no Córrego do Arrependido, iniciando a conquista do extremo sertão oeste pelo Vale do Rio do Peixe. As expedições nas selvas continuaram em 1906. Em 1906, em Paris, o brasileiro Alberto Santos Dumont voa com o seu 14 bis e inventa o avião. O mundo aplaude o seu feito. Nesta mesma época, o Brasil é governado por Rodrigues Alves. O café já é o sustentáculo da economia do país, ciclo iniciado nos tempos da monarquia e ainda hoje um dos principais produtos brasileiros de exportação. Originário da Abissínia, o café foi cultivado durante séculos pelos árabes, inclusive na região de Cafa, daí surgindo seu nome. As primeiras sementes chegaram ao Brasil em 1727, trazidas da Guiana Francesa por Francisco de Melo Palheta. Inicialmente plantadas no Pará, as lavouras cafeeiras espalharam-se rapidamente pela região do Rio de Janeiro, utilizando mão de obra escrava. Mas no final do século XIX, com a decadência da produção nas terras fluminenses e o fim da escravidão em 1888, o café começa a se expandir para o interior paulista. São Paulo torna-se o novo centro cafeeiro do país. E junto com o café veio o trem. A febre do café provocou a febre dos trilhos. Em pouco tempo, a ferrovia paulista expandiu-se na mesma rota do café, levando os novos pioneiros e criando novas cidades. Em 1913, o governo do estado determinou ao coronel Ferraz de Sales que abrisse um picadão de Afonso Pena, onde hoje é Cafelândia, até Platina, na Sorocabana. E esse picadão, que passava exatamente pela nossa Avenida Sampaio Vidal hoje, foi um fator determinante para o progresso dessa região onde está Marília. Em 1914, explode a Primeira Guerra Mundial. A Europa é devastada pelo conflito com um saldo de quase 10 milhões de mortos. Em nossa região, por volta de 1915, surgem os primeiros cafezais plantados onde hoje se localiza o Hotel São Bento, na Avenida Sampaio Vidal. Estas eram terras da fazenda Cincinatina, do médico carioca Cincinato Braga. Com 3.600 alqueires, as terras ficavam entre os rios Tibiriçá e Peixe, exatamente onde Marília nasceria. No final de 1918, a fazenda Cincinatina já era administrada por Antônio Pereira da Silva, um português nascido em Aveiro e que chegou ao Rio de Janeiro em 1881 com 14 anos de idade. Junto com Antônio, veio seu filho José Pereira da Silva, de 19 anos, seu braço direito. Entusiasmado com a região, que em breve receberia a estrada de ferro, Antônio compra 53 alqueires de terra com o objetivo de construir ali um patrimônio. O engenheiro americano Frederico Schmidt inicia o levantamento da região. As matas ainda nativas começam a cair. As primeiras ruas são rasgadas. São Luís e 15 de novembro são abertas. Surgem as primeiras casas de madeira, ao lado do roçado onde se fincou o cruzeiro. Estava nascendo o Patrimônio Alto Cafezal, nome escolhido por Antônio e seu filho Pereirinha no momento em que o café atingia o seu auge e atraía milhares de esperançosos pioneiros.
Além do nome do povoado, derivado da existência do cafezal no Espigão, Antônio escolhe também o padroeiro, Santo Antônio. A primeira igreja surge em 1924 no mesmo local da atual construção. Em 1925 surge Bento de Abreu Sampaio Vidal, deputado e fazendeiro de café da região de Araraquara. Ele compra a antiga fazenda cincinatina e projeta a construção de um patrimônio em suas terras. Influente na política e experiente nos negócios, Bento já reserva o terreno para a futura estação ferroviária que está chegando e que ele já sabe terá um nome com a inicial M. O chefe do escritório central da ferrovia sugere alguns nomes: Maratona, Macau ou Mongúncia. Felizmente, Bento de Abreu não aprova nenhum dos nomes e viaja para a Europa. Numa tarde de sol, próximo do Estreito de Gibraltar, Bento lê o poema de Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu. No início de 1926, Bento de Abreu apresenta o projeto criando o Distrito de Paz de Marília, nome que também batiza o seu futuro patrimônio, cuja construção começa em 1º de abril de 1927, na divisa frontal com o Alto Cafezal. O loteamento de Pereirinha está povoado. O loteamento da Vila Barbosa já existe. Na verdade, é um prolongamento do Alto Cafezal, que neste ano se transforma em distrito policial. Do outro lado, o patrimônio de Marília cresce rapidamente. Cresce também uma certa animosidade entre Pereirinha e Bento de Abreu na disputa entre os dois loteamentos. De um e outro lado, circulam cartas contendo queixas e reclamações. Na sua primeira edição, um jornal do Alto Cafezal deixa transparecer a existência de uma disputa pelos nomes dos dois patrimônios. Em 1926, é aprovado o projeto que transforma os patrimônios Alto Cafezal, Vila Barbosa e Marília em Distrito de Paz.